O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o recurso da Defensoria Pública e também do Ministério Público aqui do estado de São Paulo, que recorreram justamente da decisão sobre o porte de maconha para uso pessoal. Está chegando agora ao Jornal da Manhã, Aline Becht. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Aline. Olha, Marcelo, ano passado, da última vez que o Supremo Tribunal Federal julgou esse tema, foi fixada aí o parâmetro, a quantidade de 40 gramas para a diferenciação de usuário e traficante. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, agora em plenário virtual, como você bem disse, os ministros do STF vão analisar dois recursos, dois pedidos de esclarecimentos que foram feitos pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo acerca dessa decisão do ano passado. O Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer ali o porte para consumo pessoal como a descriminalização da maconha e também fixar as 40 gramas para a diferenciação do usuário traficante, também fixou ali algumas aplicações, algumas orientações que devem ser feitas em caso de processos em instâncias inferiores da Justiça. Essa análise vai ocorrer até a próxima sexta-feira, caso não haja nenhum pedido de vista por parte dos ministros para essa análise ter mais tempo para analisar esses pedidos de esclarecimento. E também caso não haja nenhum pedido para que esse tema seja levado ao plenário físico da casa. O plenário virtual, eu lembro a vocês que é a modalidade onde os ministros apenas justificam ali as suas decisões e depositam no sistema eletrônico da Corte. Bom, mas o que a Defensoria Pública e o Ministério Público estão pedindo que o STF esclareça? Vamos começar pela Defensoria. Em um trecho dessa decisão do STF, o STF diz que mesmo que a pessoa seja flagrada com uma quantidade acima daquela que foi fixada pelo STF, que no caso são as 40 gramas, o juiz do caso pode acabar concluindo que não é crime, por haver elementos suficientes ali que comprovem que não é um tráfico e sim o usuário. Mas a Defensoria quer que o STF esclareça se nessas situações o que não é tráfico, qual quantidade ali que não é tráfico, qual parâmetro que o juiz utilizaria então nesse caso para poder definir que não é tráfico e sim um usuário. Outro ponto é sobre o procedimento para as pessoas que estiverem portando a maconha para o consumo individual. A Defensoria diz que é preciso esclarecer se, nesse caso, será um processo civil ou um processo administrativo na Justiça. Já o Ministério Público de São Paulo questiona o STF, pede que esclareça ali que não é crime apenas o porte da maconha. Outras drogas ilícitas ali sendo portadas para os usuários, elas ainda são encaradas como criminosas para o consumo individual. Também pede que esclareça se a decisão vale apenas para a erva seca, ali para o fumo, usada como fumo, ou se também um produto derivado da cannabis sativa vai entrar também aí nessa decisão do STF. O Ministério Público diz ainda, ressalta que vai participar de mutirões carcerários pelo país para poder observar como que essas punições estão sendo aplicadas pela Justiça brasileira. E para concluir, o Ministério Público ainda pede que o STF esclareça se essa decisão vale a partir da lei de 2006 ou se vale a partir deste julgamento em diante. Eu lembro a vocês que essa decisão do STF, que foi fixada ano passado, o parâmetro de 40 gramas, é um tema polêmico e também vale até o Congresso legislar sobre. No ano passado, o Senado votou a PEC das drogas, ela foi aprovada nos 2 turnos e agora ela está para análise na Câmara dos Deputados. Lembrando que se o Congresso Nacional legislar sobre isso, muda toda essa decisão do STF e aí passa a valer aquilo que o Congresso legislou e não o que o STF decidiu. Mas, por enquanto, segue a decisão do STF e a gente segue acompanhando esse julgamento até a próxima sexta-feira. Marcelo. Aline Becht, daqui a pouco ela retorna diretamente ao vivo de Brasília. Quero ouvir os nossos comentaristas, Deise Tchocari e Cristiano Vilela. Meus caros juristas, vamos explicar então para a população, quer dizer que o tráfico é proibido, a venda é criminalizada, mas o consumo não. Na prática, a maconha foi legalizada no Brasil?
Olha, Marcelo, tem tantos problemas nessa história aí sobre essa criminalização, descriminalização do porte de drogas, e eu acho que o primeiro deles é o que a Aline levantou muito bem ali na reportagem. Esse debate ele deveria ter sido feito no Congresso Nacional com a sociedade civil e não foi. Então, a questão da política pública ela foi deixada completamente de lado. O que acontece? O STF estipulou um limite de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Tá, então 40 gramas é permitido. Esse número não tem uma base legislativa clara e aí levanta muitas questões sobre arbitrariedade. Então, de onde que veio esse número? E aí tem uma das coisas que mais me incomodam nesse debate, e como tudo é feito aqui no Brasil, as decisões elas são tomadas, mas não existe nenhuma política pública que acompanhe isso. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, mas em países onde a descriminalização ocorreu com sucesso, como Portugal e Canadá, por exemplo, a medida ela foi acompanhada de uma ampla política de saúde pública. Teve regulação do comércio da substância, as pessoas foram orientadas ao que pode, o que não pode fazer. No Brasil, a decisão do STF ela não veio acompanhada de nenhum plano para reduzir o impacto social da droga ou para criar alternativas para combater o tráfico. E esse mesmo tipo de atitude ela acontece em relação a outras propostas que a gente vem debatendo aqui no Brasil, como a regulamentação das bets. Vai criar dependência, vai criar a ludopatia, mas quais as medidas que o governo está propondo? Não existe, né? As decisões elas são tomadas e não existe nenhuma base para suplementar a população, então a população fica perdida diante dessas decisões. Então a questão das drogas, principalmente, ela merece um debate muito mais amplo e democrático e não uma imposição verticalizada, onde simplesmente as decisões são tomadas, jogadas para a população e a população não sabe o que fazer com isso. Pois é, nós tivemos essa recente decisão do Judiciário no sentido de descriminalizar o consumo de maconha. Agora, a maconha, ela continua tendo a sua comercialização proibida. Portanto, essas pessoas que eventualmente venham a ser usuários de maconha vão ter que fazer como? Ou plantar nas suas casas, o que seguramente não é o caso da maioria, ou então comprar do crime organizado. Veja que essa visão, portanto, ela acaba alimentando cada vez mais o crime organizado, cada vez mais forte, cada vez mais estruturado em nosso país. Não se pode ter decisões ou não se pode ter mudanças que venham eventualmente a ter um impacto tão grandioso na sociedade sem poder pensar, sem poder construir as consequências. E nesse caso, como a Deise colocou bem, existe uma série de elementos no entorno que devem ser pensados enquanto política pública, enquanto política de segurança, enquanto política de saúde e, infelizmente, nesse caso, a gente vê uma decisão que de alguma forma acaba privilegiando, prestigiando o crime e fazendo com que o usuário da maconha ele possa de alguma forma alimentar o crime organizado em nosso país.